O sangue nas mãos de Margaret O'Sullivan ainda estava fresco quando ela ouviu os caços dos cavalos se aproximando da cabana isolada no território do Novo México. Era março de 1888 e a jovem de 22 anos sabia que tinha apenas minutos antes que descobrissem o corpo de Samuel Garrett no chão da cozinha, onde havia caído depois de tentar forçá-la pela última vez. Margaret não havia planejado matá-lo. Durante os 3 anos em que trabalhara como governanta na propriedade remota de Garrett, ela havia suportado suas investidas cada vez mais agressivas, sempre conseguindo escapar no último momento. Mas esta manhã havia sido diferente. Garrett estava bêbado, mais violento que o normal, e quando ela tentou fugir, ele a havia encurralado contra a mesa da cozinha. "Você vai fazer o que eu quero, garota irlandesa", ele havia rosnado, suas mãos brutais rasgando sua blusa. "Já esperei tempo demais por isso." A faca de cozinha estava ao alcance de suas mãos. Margaret a havia pego, sem pensar, movida apenas pelo instinto de sobrevivência. Garrett havia rido quando viu a lâmina, achando que ela não teria coragem de usá-la. Seu erro foi subestimar o desespero de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Agora, enquanto lavava rapidamente as mãos na bacia da cozinha, Margaret sabia que não havia explicação que a salvaria. Ela era uma imigrante irlandesa sem família, sem dinheiro, sem proteção legal. Garrett era um proprietário respeitado, um homem branco com conexões políticas. Mesmo que conseguisse convencer alguém de que havia agido em legítima defesa, o que era improvável, ela seria enforcada antes que a verdade viesse à tona. Os cavalos estavam mais próximos agora. Margaret reconheceu as vozes. Eram os parceiros de negócios de Garrett, que vinham regularmente discutir transações de gado. Em questão de minutos, eles entrariam na casa e encontrariam o corpo. Ela tinha que sair dali imediatamente. Margaret correu para seu pequeno quarto nos fundos da casa, pegando apenas o essencial: algumas roupas, a pouca comida que possuía e o dinheiro que havia conseguido economizar durante anos de salários miseráveis. Também pegou a pistola velha que Garrett mantinha em uma gaveta. Ela havia aprendido a atirar quando criança na Irlanda, uma habilidade que seu pai dissera que qualquer pessoa sensata deveria ter. A porta dos fundos da cabana dava para um pequeno vale que levava às montanhas. Margaret havia explorado essa área durante suas folgas, conhecendo trilhas que poucos outros conheciam. Se conseguisse chegar às montanhas antes que descobrissem o corpo, talvez tivesse uma chance. Ela estava a meio caminho da linha das árvores quando ouviu o primeiro grito vindo da cabana. Haviam encontrado Garrett. Margaret não olhou para trás, concentrando toda sua energia em correr o mais rápido possível pelas trilhas pedregosas que levavam para o interior selvagem do território. Durante horas, Margaret subiu pelas montanhas, seu coração martelando tanto pelo esforço físico quanto pelo terror puro. Ela podia ouvir ocasionalmente o som distante de cavalos e vozes gritando, ecoando pelos vales enquanto os homens organizavam uma busca. Eles tinham cavalos, conhecimento do território e superioridade numérica. Ela tinha apenas suas pernas e a vantagem de algumas horas. Quando o sol começou a se pôr, Margaret finalmente parou para descansar perto de um riacho pequeno. Suas botas estavam gastas, seus pés sangrando, e ela estava tremendo tanto de frio quanto de exaustão. Mais preocupante ainda, ela podia ver fogueiras sendo acesas no vale abaixo. Os homens haviam estabelecido um acampamento e claramente planejavam continuar a busca pela manhã. Foi então que Margaret percebeu que não estava sozinha. Do outro lado do riacho, uma figura emergiu silenciosamente entre as árvores. Seu primeiro instinto foi correr, mas suas pernas não tinham mais forças. Quando a figura se aproximou o suficiente para ser vista claramente à luz da lua, Margaret percebeu que era um homem nativo-americano. Ele era alto e musculoso, com cabelos negros longos presos em um coque tradicional decorado com penas e contas de turquesa. Suas roupas eram uma mistura de estilos tradicionais e práticos,
calças de leco, uma camisa de tecido e mocassins que explicavam como ele havia se aproximado tão silenciosamente. Mais importante, ele carregava um rifle moderno, além de uma faca tradicional na cintura. Margaret instintivamente levou a mão à pistola escondida em sua cintura, mas o homem fez um gesto com a mão indicando que ela deveria parar. Quando ele falou, foi em inglês claro, embora com um sotaque distintivo. "Você está sendo caçada", disse ele, não sendo uma pergunta, mas uma observação factual. Margaret hesitou, não sabendo se ele representava salvação ou mais perigo. "Sim", admitiu ela finalmente, decidindo que mentir seria inútil. A sua presença trazia desconforto palpável. Parecia que havia espinhos nas palavras como uma forma de proteção intrínseca. Algo que teve que fazer, corrigiu o homem, estudando seu rosto sob a luz da lua. Havia uma inteligência afiada em seus olhos, e algo mais, uma compreensão do sofrimento humano, que sugeria experiência pessoal com injustiça. "Como sabe disso?", perguntou Margaret. "Porque reconheço o olhar de alguém que lutou pela sobrevivência", respondeu ele simplesmente. "E porque homens que caçam mulheres nas montanhas raramente o fazem por razões justas." Margaret sentiu lágrimas queimando seus olhos. O alívio de encontrar alguém que não a julgava imediatamente, sendo quase esmagador. "Eu não sabia o que mais fazer", sussurrou ela. "Meu nome é Naunish", disse o homem, oferecendo uma informação pessoal que indicava pelo menos algum nível de confiança. "E você é?" "Margaret O'Sullivan. E eu matei um homem que tentou me machucar." Naunish assentiu como se isso confirmasse o que ele já havia suspeitado. "E então os seus amigos querem vingança." "Justiça, eles chamam. Mas não seria justiça. Seria execução." "Justiça", repetiu Naunish, e havia ironia pesada em sua voz. "Palavra interessante vinda do povo que roubou nossas terras e matou nossos filhos em nome da civilização." Margaret olhou para ele com nova compreensão. "Você é Navarro." "Sou", confirmou Naunish, "e meu povo conhece bem o que é ser caçado por crimes que não cometemos, ou por crimes que foram necessários para nossa sobrevivência." O som distante de vozes ecoou pelos vales, lembrando ambos de que os perseguidores de Margaret ainda estavam procurando. Naunish olhou na direção das fogueiras distantes, depois de volta para Margaret. "Você tem escolha a fazer. Pode continuar correndo sozinha e provavelmente ser capturada antes do amanhecer. Ou pode confiar em alguém que entende o que é ser considerado criminoso por aqueles que fazem as leis." "O que está propondo?", perguntou Margaret, embora parte dela já soubesse a resposta. "Minha tribo tem acampamento escondido nas montanhas sagradas, lugar que homens brancos nunca encontrariam. Você poderia se esconder lá até ser seguro viajar para longe deste território." A oferta pairou no ar entre eles como uma ponte sobre um abismo. Margaret olhou nos olhos de Naunish, vendo honestidade e algo mais, uma compreensão profunda do que significava ser rejeitado pela sociedade por recusar-se a aceitar injustiça. "Por que me ajudaria?", perguntou ela, embora não conhecesse e ser do povo. "Que tem perseguido minha tribo por gerações", terminou Naunish, "mas você não é eles. Você é alguém que escolheu lutar em vez de se submeter. Isso merece respeito, independente da cor da pele." Margaret fechou os olhos e, sabendo que a decisão que estava prestes a tomar mudaria sua vida para sempre. Quando os abriu novamente, havia determinação neles que não existia antes. "Aceito sua ajuda", disse ela firmemente, "e vou fazer tudo o que for necessário para merecê-la." A jornada até o acampamento navarro levou toda a noite, através de trilhas que Margaret nunca teria encontrado sozinha. Naunish se movia pelas montanhas com uma familiaridade que falava de anos explorando cada pedra e cada árvore do território. Ele conhecia caminhos escondidos entre formações rochosas, atalhos através de florestas densas, e sempre parecia saber exatamente onde pisar para evitar deixar rastros que pudessem ser seguidos. "Seus perseguidores não são rastreadores experientes", explicou Naunish, durante uma pausa breve perto de uma nascente natural.
Eles dependem de cavalos e barulho, não de habilidade real. Até o amanhecer terão perdido completamente seu rastro. Margaret bebia água fresca gratamente. Seus pés doloridos apreciavam os poucos minutos de descanso. Você fala inglês muito bem, observou ela. Como aprendeu? Fui forçado a aprender quando era criança, respondeu Naunish, uma sombra passando por seus olhos. Meu povo foi levado para um lugar chamado Bosque Redondo, um campo de prisioneiros, onde tentaram nos fazer esquecer nossa cultura e nos tornar como homens brancos. Margaret havia ouvido histórias sobre a longa caminhada dos navarros, mas sempre de uma perspectiva que retratava como uma relocação necessária para a paz. Ouvir sobre isso de alguém que havia vivido a experiência colocava os eventos sob uma luz completamente diferente. "Quanto tempo vocês ficaram lá?" perguntou ela. 4 anos, respondeu Naunish, sua voz carregada de memórias dolorosas. 4 anos comendo comida estragada, morrendo de doenças, vendo nossos anciãos definharem longe da terra sagrada. Muitos não sobreviveram para ver nosso retorno. "Sinto muito", disse Margaret, sinceramente. "Não sabia que havia sido tão terrível." "Poucos de vocês sabem", respondeu Naunish, mas sem amargura em sua voz. "E ainda menos se importam em saber. É mais fácil acreditar que somos selvagens que merecem qualquer tratamento que recebemos." Conforme continuaram a jornada, Margaret começou a entender melhor o homem que havia escolhido ajudá-la. Naunish não era apenas um guerreiro habilidoso. Era alguém que havia sobrevivido a trauma inimaginavelmente profundo e ainda mantinha a capacidade de mostrar compaixão a uma estranha necessitada. Quando finalmente chegaram ao acampamento navarro, estava quase amanhecendo. Margaret ficou impressionada com quão bem escondido estava o local. Aninhado em um vale protegido por formações rochosas altas, era quase invisível até que você estivesse praticamente dentro dele. O acampamento em si era diferente de qualquer coisa que Margaret havia imaginado. Longe dos estereótipos de violência e caos que havia ouvido, viu uma comunidade organizada e funcional. Habitações tradicionais, feitas de madeira e barro, estavam dispostas em padrões que maximizavam tanto privacidade quanto proteção. Havia áreas designadas para diferentes atividades: cozinha comunal, trabalho artesanal, cuidado de animais, e crianças brincavam sob supervisão atenta, mas não restritiva. Naunish voltou, anunciou uma mulher mais velha emergindo de uma das habitações maiores. Seus olhos escuros estudaram Margaret com curiosidade intensa, mas não hostil. Naunish voltou e trouxe uma visitante. "Esta é Margaret", disse Naunish respeitosamente. "Ela precisa de refúgio temporário, enquanto viaja para território seguro." A mulher mais velha, que claramente tinha autoridade significativa na tribo, continuou estudando Margaret. Havia sabedoria profunda em seus olhos, e Margaret teve a sensação de que estava sendo avaliada de maneiras que não compreendia completamente. "Margaret", disse a mulher finalmente, "sou Rastoy Azdzan. Você pode me chamar de Hasba. Por que uma mulher branca viaja sozinha pelas montanhas correndo de homens armados?" Margaret hesitou, não sabendo quanto da verdade deveria revelar, mas algo na presença calma de Hasba a encorajou à honestidade. "Matei um homem que tentou me machucar, e agora outros homens me caçam por isso", disse ela diretamente. Hasba assentiu, como se isso fosse exatamente o que havia esperado ouvir. "E você acredita que teve direito de se defender?" "Sim", respondeu Margaret firmemente. "Ele era mais forte que eu, e não ia parar até conseguir o que ele queria. Não tive outra choice." "Então você entende o que é lutar pela sobrevivência", disse Hasba. "Isso é algo que meu povo conhece bem." Nas horas seguintes, Margaret foi apresentada à vida do acampamento navarro. Longe dos estereótipos de violência e caos que havia aprendido, descobriu uma sociedade complexa, baseada em cooperação, respeito mútuo e responsabilidade comunitária
que em muitos aspectos parecia mais justa e equitativa que a sociedade que ela havia deixado para trás. Mais intrigante ainda era a sua crescente consciência de Naunish. Durante o dia, ela observava interagindo com outros membros da tribo, notando como era respeitado não só como guerreiro, mas como conselheiro sábio e mediador de disputas. Havia uma qualidade nele que ela nunca tinha visto nos homens de sua própria cultura, força que não precisava ser demonstrada através de dominação sobre outros. Ele é especial, comentou Nayeli, notando o interesse de Margaret. Naunish sobreviveu aos piores momentos de nosso povo e ainda mantém coração gentil. Muitos guerreiros se tornaram amargos depois de Bosque Redondo, mas ele escolheu usar sua dor para ajudar outros. Margaret estava começando a entender que havia encontrado muito mais que refúgio temporário. Havia descoberto uma forma completamente diferente de viver. Uma comunidade baseada em princípios que falavam diretamente ao seu coração irlandês, que sempre havia valorizado justiça e lealdade familiar. Quando Naunish se aproximou dela no final do dia, Margaret sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo ou gratidão, e tudo a ver com uma atração que estava crescendo, apesar de todas as barreiras culturais entre eles. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, sentando-se a uma distância respeitosa dela perto do fogo comunal. "Confusa", admitiu Margaret honestamente. "Tudo o que me ensinaram sobre seu povo estava errado." "E tudo o que nos ensinaram sobre o seu também", respondeu Naunish com um sorriso pequeno. "Talvez seja a hora de ambos aprendermos a verdade." Nos dias que se seguiram, Margaret descobriu que sua presença no acampamento navarro criava tanto oportunidades quanto tensões. Enquanto alguns membros da tribo a tratavam com curiosidade cautelosa, outros claramente questionavam a sabedoria de abrigar uma mulher branca, especialmente uma que estava sendo ativamente procurada por autoridades. "Há riscos em mantê-la aqui", ouviu Margaret, uma das mulheres mais velhas, dizendo a Hasbah em inglês, aparentemente sem se importar que ela pudesse ouvir. "Se os homens que a procuram descobrirem onde ela está, poderiam trazer soldados. Não podemos colocar toda a tribo em perigo por uma estranha." Hasbah respondeu em navarro, mas Margaret podia perceber pela linguagem corporal que a discussão era séria. Ela se sentiu mal por causar divisão em uma comunidade que havia mostrado apenas bondade para com ela. Foi Naunish que abordou o assunto diretamente, encontrando Margaret perto do riacho onde ela havia ido para lavar roupas, uma das poucas maneiras que havia encontrado de contribuir enquanto estava lá. "Alguns estão preocupados", disse ele sem rodeios. "Não com você pessoalmente, mas com o perigo que sua presença pode representar." "Entendo", respondeu Margaret, embora sentisse o coração se apertar com a perspectiva de ter que partir. "Posso ir embora esta noite se for melhor para todos?" "Para onde?" perguntou Naunish. "Ainda há homens procurando por você no vale. E mesmo que conseguisse escapar desta área, para onde iria? Você não tem família, dinheiro ou proteção legal?" Margaret não tinha resposta para isso. Nas últimas semanas, havia conseguido evitar pensar no futuro, concentrando-se apenas em sobreviver cada dia. Mas Naunish estava certo. Ela não tinha um plano real para o que faria a longo prazo. "Há outra opção", disse Naunish cautelosamente. "Mas exigiria mudanças que talvez você não esteja disposta a fazer." "Que tipo de mudanças?" "Você poderia se tornar uma de nós", explicou ele. "Não apenas temporariamente, mas permanentemente. Aprender nossa língua, nossos costumes, nossa forma de vida. Para o mundo exterior, Margaret ou Sullivan teria desaparecido para sempre." A proposta era radical além de qualquer coisa que Margaret havia considerado. "E isso seria aceito pela tribo?" "Se você provar seu comprometimento, se mostrar que valoriza e respeita nossa cultura, talvez", disse Naunish. "Mas não seria fácil. Você teria que trabalhar duro, aprender rápido e ganhar o respeito de pessoas que têm todo motivo para desconfiar de sua raça." Margaret considerou a proposta enquanto observava a vida do acampamento ao seu redor. Nos dias desde a sua chegada, havia começado a apreciar a harmonia e o propósito que via na vida diária navarro. Havia trabalho significativo para fazer, relacionamentos baseados em respeito mútuo e uma conexão com a terra que ela nunca havia experimentado em sua vida anterior. "Haveria condições?" perguntou ela. "Muitas", admitiu Naunish.
Você teria que provar que pode contribuir para a comunidade. Teria que aprender não apenas nossa língua, mas o nosso jeito de pensar sobre família, responsabilidade, relacionamento com a natureza. E teria que assentar que, uma vez feita essa escolha, não haveria volta para a sua vida anterior. E você? Perguntou Margaret, corajando-se a fazer a pergunta que havia estado evitando. Como se sente sobre a possibilidade de eu ficar permanentemente? Naunish ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto na luz filtrada do final da tarde. Desde que a trouxe aqui, tenho observado como você interage com nossa comunidade. Você não age como se fôssemos curiosidades ou povos inferiores. Você escuta quando as pessoas falam, mostra respeito genuíno por nossos costumes, trabalha sem reclamar. Ele pausou, depois continuou, e eu me encontro interessado em conhecê-la melhor. As palavras enviaram uma onda de calor pelo corpo de Margaret. Ela estava consciente da atração crescente entre eles, mas ouvir Naunish admitir sentimentos similares tornava a possibilidade muito mais real e aterrorizante. Naunish, disse ela cautelosamente, você sabe que eu nunca poderia ser uma esposa navarro tradicional. Não fui criada em sua cultura, não conheço todas as expectativas. E você sabe que eu nunca poderia oferecer a vida confortável que uma mulher branca esperaria. Nossa vida é simples, às vezes difícil, sempre há o risco de conflito com autoridades americanas. Seria uma existência muito diferente da que conheceu. Margaret pensou em sua vida anterior. Anos de trabalho doméstico para homens que a viam como propriedade, isolamento social por ser imigrante irlandesa e sempre a ameaça de violência de homens que acreditavam ter direitos sobre seu corpo. Comparado a isso, a vida que Naunish descrevia não parecia uma privação, mas uma libertação. Há algo que preciso lhe dizer, disse ela, decidindo pela honestidade completa, sobre o homem que eu matei, sobre por que realmente tive que fugir. Nas próximas horas, Margaret contou a Naunish toda a verdade sobre Samuel Garrett, sobre anos de assédio e ameaças, sobre a manhã em que ele finalmente tentou forçá-la e ela havia lutado pela sua vida. Ela esperava ver julgamento ou revulsão em seus olhos, mas em vez disso, viu compreensão e até mesmo aprovação. Você fez o que qualquer pessoa honrada faria, disse ele quando ela terminou. Defendeu sua dignidade e sua vida. Isso não é crime, é coragem. Seu povo veria assim? Perguntou Margaret. Meu povo entende que às vezes a violência é necessária para proteger o que é sagrado. E para nós, a autonomia de uma mulher sobre seu próprio corpo é sagrada. Naquela noite, Margaret tomou a sua decisão. Ela procurou Hasbah e formalmente pediu permissão para ficar permanentemente com a tribo, para aprender seus costumes e se tornar uma deles. A conversa foi longa e séria, com Hasbah fazendo perguntas penetrantes sobre suas motivações e sua disposição para aceitar as responsabilidades que viriam com a aceitação. Se decidirmos aceitar você, disse Hasbah finalmente, não será apenas como refugiada temporária, será como membro da família, com todas as obrigações que isso implica. Você estará disposta a defender esta tribo como defenderia sua própria família de sangue? Sim, respondeu Margaret sem hesitar. E você está disposta a deixar Margaret ou Sullivan morrer para que uma nova mulher possa nascer entre nós? Margaret pensou na mulher que havia sido, assustada, isolada, sempre vulnerável à predação de homens mais poderosos. Depois, pensou na mulher que poderia se tornar. Forte, protegida por uma comunidade, livre para escolher seu próprio destino. Sim, ela disse novamente, desta vez com ainda mais convicção. Hasbah sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Então amanhã começaremos a sua verdadeira educação, e se você provar estar à altura do desafio, talvez em alguns meses possamos realizar uma cerimônia para torná-la oficialmente nossa irmã. Enquanto Margaret, que logo seria conhecida por um nome navarro, deitou naquela noite, refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado a este momento. Havia começado o dia fugindo de perseguidores, desesperada e sozinha. Agora estava prestes a começar uma nova vida, com um novo nome, uma nova família e talvez até mesmo um novo amor que desafiava todas as expectativas daquela época. O futuro era incerto e certamente seria desafiador. Mas pela primeira vez desde que chegou à América,
Margaret se sentia truamente esperançosa sobre o que poderia vir a acontecer. A transformação de Margaret O'Sullivan em uma mulher navarro começou antes do amanhecer do dia seguinte. Hasba a acordou quando as estrelas ainda brilhavam no céu, trazendo roupas tradicionais e uma expressão séria que não deixava dúvidas sobre a seriedade do que estava por vir. Hoje, você aprende o que significa ser uma de nós, disse Hasba, entregando a Margaret um vestido simples mas elegante feito de tecido tingido com corantes naturais. Não é apenas vestir nossas roupas ou falar nossas palavras, é entender nossa alma. Durante as semanas seguintes, Margaret mergulhou completamente em sua nova vida. Acordava antes do sol para ajudar com os rebanhos, passava as manhãs aprendendo a tecer os padrões complexos que contavam a história e os mitos navarro, e às tardes coletando plantas medicinais com as mulheres mais velhas. Cada atividade era uma lição não apenas em habilidades práticas, mas em toda uma forma de ver o mundo. Entre nosso povo, explicou Nayeli enquanto ensinava Margaret a identificar plantas curativas, tudo está conectado. A terra, os animais, as plantas, as pessoas. Somos todos parte de um grande círculo de vida. Quando você entender isso verdadeiramente, será navarro no coração. O que mais surpreendia Margaret era como sua perspectiva sobre si mesma estava mudando. Na sociedade irlandesa-americana que havia conhecido, ela sempre fora definida por sua relação com homens, primeiro como filha órfã, depois como criada vulnerável. Mas na cultura navarro, ela descobriu que as mulheres tinham poder e autoridade genuínos, sendo respeitadas como guerreiras, curandeiras e líderes espirituais. Nossas mulheres são fortes, disse Hasba uma tarde, observando Margaret dominar uma técnica particularmente difícil de tecelagem. Elas carregam a linhagem familiar, tomam decisões importantes sobre propriedade e casamento. Você precisa aprender a ver sua própria força. Mas foi sua relação em desenvolvimento com Naunish que trouxe as mudanças mais profundas. Diferente dos homens que havia conhecido, ele a tratava como igual intelectual e emocional. Eles passavam horas conversando sobre tudo, desde filosofia até táticas de sobrevivência, desde histórias de suas respectivas culturas até sonhos para o futuro. Você não é como outros homens que conheci, admitiu Margaret uma noite enquanto caminhavam pela borda do acampamento sob um céu estrelado. Como assim? Perguntou Nalinish. Você me escuta verdadeiramente. Não apenas espera a sua vez de falar, mas realmente considera o que digo como tendo valor. Margaret pausou, procurando palavras para expressar algo que nunca havia conseguido articular antes. É como se você me visse como pessoa completa, não apenas como mulher que existe para servir homens. Nalinish parou de andar e a encarou. É assim que toda mulher deveria ser vista. Entre meu povo, uma parceria entre homem e mulher é exatamente isso, uma parceria de iguais que se complementam. Foram essas palavras que finalmente fizeram Margaret entender que estava se apaixonando, não apenas por um homem, mas por uma forma inteiramente nova de existir no mundo. O teste verdadeiro veio 2 meses após sua chegada, quando caçadores relataram ter visto cavaleiros americanos vasculhando as montanhas próximas. Margaret sabia que eram homens ainda procurando por ela e seu primeiro instinto foi fugir novamente para não colocar a tribo em perigo. Você ainda pensa como fugitiva, disse Naunish quando ela expressou seus medos. Mas você não é mais Margaret O'Sullivan correndo sozinha. Você é membro desta família, e famílias se protegem mutuamente. A tribo tomou precauções elaboradas para esconder qualquer sinal da presença de Margaret. Ela foi movida para uma caverna escondida nas montanhas, onde Nalinish permaneceu com ela durante 3 dias enquanto os caçadores vasculhavam a área. Durante essas horas de isolamento forçado, algo mudou irreversivelmente entre eles. A proximidade constante, as conversas íntimas sussurradas no escuro e a proteção feroz que Naunish demonstrava criaram uma intimidade que transcendia barreiras culturais. Margaret,
disse ele na segunda noite, sua voz carregada de emoção. Eu te amo. Não como curiosidade ou troféu, mas como a mulher corajosa e inteligente que você é. Eu também te amo, respondeu ela sem hesitação. Mas isso complica tudo, não complica? Só se permitirmos que complique, disse Naunish tomando suas mãos. Meu coração te escolheu. A questão é se seu coração escolheu esta vida. Escolheu, disse Margaret firmemente. Escolheu você, esta tribo, esta forma de viver. Não quero voltar para o mundo que deixei. Quando finalmente emergiram da caverna, com os cavaleiros tendo desistido da busca e partido, Margaret sabia que havia cruzado um limiar do qual não havia volta. Ela era oficialmente uma mulher navarro, apaixonada por um guerreiro navarro, e isso mudava tudo. A transformação final de Margaret veio através de uma cerimônia que a marcaria para sempre como membro da tribo navarro. Hasba havia passado semanas preparando os rituais necessários, consultando anciãos e garantindo que todos os protocolos tradicionais fossem seguidos. Hoje Margarita O'Sullivan morre, anunciou Hasba para a tribo reunida. E nasce Ashik Yazdiazá, mulher guerreira. Este nome honra sua coragem em lutar por sua liberdade e sua força em abraçar uma nova vida. A cerimônia durou desde o amanhecer até o pôr do sol, envolvendo canções, danças e rituais que conectavam Ashik Yazdiazá não apenas à tribo, mas a gerações de ancestrais navarro. Quando terminou, ela não se sentia mais como uma irlandesa fingindo ser nativa. Ela era genuinamente navarro no coração e na alma. Agora você é verdadeiramente nossa irmã, disse Hasba, abraçando a mulher que havia sido Margaret. E como irmã, tem direito a fazer suas próprias escolhas sobre casamento e família. Todos sabiam a que ela se referia. O amor entre Ashik Yazdiazá e Naunish se tornava óbvio para toda a tribo e a aprovação silenciosa da comunidade estava clara. Naunish a procurou naquela noite, trazendo um colar de turquesa que havia feito com suas próprias mãos. Ashik Yazdiazá, disse ele, usando seu novo nome com carinho. Você me honraria sendo minha esposa de acordo com nossos costumes? Sim, respondeu ela sem hesitar. Mas quero que entenda, não sou mais a mulher assustada que você salvou no riacho. Sou alguém que escolheu ativamente esta vida, este amor. O casamento navarro que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Ashik Yazdiazá poderia ter imaginado em sua vida anterior. Em vez de ser tratada como propriedade sendo transferida de um homem para outro, ela foi celebrada como mulher forte escolhendo seu próprio destino. As tradições conectaram Ashik Yazdiazá e Naunish não apenas um ao outro, mas à terra sagrada e aos ciclos naturais que governavam toda a vida. Vocês são parceiros iguais, declarou o xamã durante a cerimônia, cada um trazendo força única para criar algo maior que a soma de suas partes. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Ashik Yazdiazá. Ela e Naunish construíram sua própria habitação na borda do acampamento, onde ela estabeleceu uma prática de cura que combinava conhecimentos tradicionais navarro com técnicas que havia aprendido de curandeiras irlandesas em sua juventude. Você tem um dom especial, comentou Hasba, observando Ashik Yazdiazá tratar uma criança com febre. Vê conexões que outros perdem. Isso vem de viver em dois mundos. A gravidez veio no final do primeiro ano de casamento, trazendo alegria imensa, mas também nova compreensão da responsabilidade que havia assumido. O filho que carregava seria navarro, criado nesta cultura, e ela seria responsável por transmitir tradições que ainda estava aprendendo. Você está preocupada, observou Naunish uma noite, notando sua expressão pensativa. Estou pensando sobre nosso filho, admitiu ela. Como posso ensinar tradições navarro quando não cresci com elas? Você ensina através do exemplo? Mostra coragem, amor pela família, respeito pela terra. Essas são as lições mais importantes. Quando o bebê nasceu, um menino saudável que gritava com força impressionante.
Ashik-Asjazá sentiu uma conexão com a vida que nunca havia experimentado. Este era seu filho, criado em amor verdadeiro que cresceria livre das limitações que haviam definido sua juventude. Como o chamaremos? Perguntou Naunish, segurando o bebê com ternura infinita. Bedzeu, disse Ashik-Asjazá, escolhendo um nome que significava ele é forte, para lembrar que força verdadeira vem de amor e família, não de dominação sobre outros. Conforme seu filho cresceu, Ashik-Asjazá descobriu que havia encontrado não apenas amor e segurança, mas propósito verdadeiro. Sua prática de cura se expandiu e ela se tornou conhecida em tribos vizinhas como curandeira que podia tratar tanto ferimentos físicos quanto traumas emocionais. Você entende a dor de forma que outros não conseguem, explicou uma mulher que havia viajado dias para ser tratada por ela, porque conhece o que é perder tudo e reconstruir nova vida. Era verdade. Ashik-Asjazá havia desenvolvido habilidade especial para ajudar outras mulheres que haviam sofrido trauma, especialmente aquelas que haviam fugido de situações abusivas. Ela entendia o peso, a chame e a dificuldade em confiar novamente. 15 anos haviam passado desde que Margaret O'Sullivan havia fugido através do deserto e a mulher conhecida agora como Ashik-Asjazá estava sentada na mesma elevação rochosa onde Naunish havia encontrado pela primeira vez. Mas desta vez ela não estava fugindo. Estava observando seus 3 filhos brincarem no vale abaixo, seus risos ecoando pelas montanhas como música. Bidzil, agora um jovem de 14 anos, estava ensinando suas 2 irmãs mais novas a rastrear pegadas de animais. Ele havia herdado a inteligência aguçada da mãe e a força silenciosa do pai, crescendo para ser respeitado tanto por sua habilidade como caçador quanto por sua compaixão com os mais fracos. Você está pensando no passado novamente, disse Naunish, sentando-se ao lado dela como havia feito milhares de vezes ao longo dos anos. Estou pensando como a vida pode mudar completamente em um momento, respondeu Ashik-Asjazá, sorrindo enquanto observava sua filha menor tentar imitar os movimentos de rastreamento do irmão. 15 anos atrás, eu era uma mulher diferente, vivendo uma vida diferente. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Naunish, a mesma pergunta que havia feito muitas vezes ao longo dos anos. Como poderia me arrepender? Disse ela, gesticulando para sua família, sua comunidade, a vida que haviam construído juntos. Aquela vida me levou a esta. Até mesmo matar Samuel Garrett, por mais terrível que tenha sido, foi necessário para me trazer até aqui. Naunish assentiu, entendendo. Ao longo dos anos, eles haviam falado muitas vezes sobre como eventos traumáticos às vezes abrem caminhos para transformações que nunca teríamos imaginado possíveis. E seus medos? Ainda se preocupa que alguém possa descobrir quem você era? Ashik-Asjazá considerou a pergunta. Nos primeiros anos, havia vivido com medo constante de que seu passado a alcançasse. Mas com o tempo, havia percebido que Margaret O'Sullivan realmente havia morrido naquele dia no riacho. A mulher que se tornara era alguém completamente diferente, mais forte, mais sábia e mais completa. Não, disse ela finalmente. Margaret O'Sullivan era uma vítima correndo de homens que queriam controlá-la. Ashik-Asjazá é uma curandeira respeitada, mãe de filhos orgulhosos, esposa de um homem que a ama como um igual. Se alguém do meu passado aparecesse hoje, não me reconheceria. Era verdade. Sua pele estava bronzeada pelo sol do deserto, seus cabelos eram usados no estilo Navajo tradicional e seu corpo havia sido moldado por anos de trabalho árduo e 3 gravidezes. Mais importante, ela se movia com confiança que nunca havia possuído como Margaret. Falava com autoridade que vinha de conhecimento ganho com esforço e olhava ao mundo através de olhos que haviam visto tanto sofrimento quanto alegria. Os filhos perguntaram sobre minha família de sangue, disse ela, continuando a conversa que haviam começado. Bidzil especialmente quer saber sobre meus pais, sobre a Irlanda. E o que você disse? A verdade, respondeu Ashik-Asjazá, que às vezes temos que deixar uma família para encontrar a nossa verdadeira família, que amor verdadeiro não vem de sangue, mas de escolha e compromisso.
conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu do deserto com cores que rivalizavam com os padrões mais belos de seus tecidos, Ashkenazi refletiu sobre a jornada extraordinária que havia trazido a este momento. Havia começado como refugiada desesperada, mas encontrara muito mais que segurança. Havia descoberto uma forma completamente nova de ser mulher, esposa, mãe e membro de uma comunidade. Sua prática de cura havia se expandido ao longo dos anos, e ela era agora conhecida em todo o território como mulher sábia que podia ajudar tanto com ferimentos físicos quanto com traumas emocionais. Especializada em ajudar outras mulheres que haviam sofrido abuso, ela tinha se tornado uma ponte entre mundos, usando sua própria experiência de transformação para guiar outras em suas jornadas de cura. Ashkenazi, disse uma voz atrás deles. Era Bidzil, subindo a trilha rochosa para se juntar aos pais. Mamã, uma mulher chegou ao acampamento. Ela está ferida e assustada, e Hasbá disse que você deveria falar com ela. Ashkenazi levantou-se imediatamente, reconhecendo a urgência na voz de seu filho. É alguém fugindo? Sim, respondeu Bidzil. Ela fala inglês, mas mal consegue formar palavras de tanto medo. Hasbad disse que ela passou por algo terrível. Enquanto desciam juntos para o acampamento, Ashkenazi sentiu o círculo da vida se completando. Ela havia sido salva por Nalnish 15 anos atrás e agora tinha a oportunidade de ser aquela que salvava outra mulher em desespero. Vou ajudá-la, disse com determinação, como outros me ajudaram quando eu mais precisava. Quando chegaram ao acampamento e Ashkenazi viu a mulher jovem tremendo perto do fogo, claramente traumatizada, obviamente fugindo de algo terrível, ela reconheceu imediatamente o reflexo da sua própria jornada. Esta era a sua chance de ser para outra pessoa o que Nalnish havia sido para ela. Salvação inesperada em um momento de desespero total. Você está segura agora, disse Ashkenazi gentilmente, ajoelhando-se ao lado da mulher assustada. Meu nome é Ashkenazi e entendo o que é fugir de homens que querem machucá-la. Aqui você pode começar uma nova vida, se quiser. Enquanto começou o trabalho de cura com mais uma alma ferida, Ashkenazi soube que havia encontrado não só amor e família, mas o seu verdadeiro propósito de vida. Ela se escondia entre os Navajo, fugindo de um pesadelo, mas descobriu que às vezes os melhores destinos vêm disfarçados de fugas desesperadas. A mulher que havia sido Margaret O'Sullivan estava verdadeiramente morta, e em seu lugar havia nascido alguém muito mais forte, mais sábia e infinitamente mais livre.